Oração do Pai Nosso para renovar sua fé quando tudo desaba. Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Aquele instante em que o que parecia certo se desfaz e tudo o que resta é o silêncio? Quando os planos desmoronam, quando a fé parece distante e o coração se pergunta em segredo: onde está Deus agora? É exatamente aí, nesse abismo entre o medo e a esperança, que esta oração nasce. Não como um simples texto repetido, mas como um reencontro entre o Filho e o Pai, entre o cansaço humano e a misericórdia divina. Porque o Pai Nosso não é uma prece antiga, é uma respiração nova que reacende a chama da fé quando tudo desaba. Hoje, você não está aqui por acaso. Algo dentro de você pede por alívio, pede por sentido, pede por Deus. E o Pai, que vê o oculto, responde nos detalhes. Num sopro de paz, num versículo lembrado, numa lágrima que se transforma em oração. Esta oração guiada foi criada para isso, para o instante em que você precisa lembrar que não está sozinho, mesmo quando tudo parece perdido. Ao longo desta oração, cada palavra do Pai Nosso vai se tornar viva. Cada frase será como uma ponte que o conduz de volta à presença de Deus. Pai Nosso, que estais no céu. Não é uma distância, é uma promessa. Ele está perto, observando suas lutas, ouvindo o que o coração não consegue dizer em voz alta. Santificado seja o vosso nome. E mesmo quando o mundo cai, o nome dele continua firme, eterno, inabalável. Deixe que a sua alma respire nesta oração. Não tenha pressa. Permita que o silêncio se torne um templo. Cada respiração é uma conversa com o divino. Cada pausa é um convite para confiar. A fé não é um sentimento constante, é uma escolha repetida em meio ao caos. E é aqui agora, neste instante, que você pode escolher acreditar novamente. Enquanto a música suave envolve o ambiente e sua mente começa a se aquietar, imagine o olhar do Pai repousando sobre você. Ele não exige explicações, não pede perfeição. Ele apenas o acolhe como está, cansado, ferido, confuso, mas ainda desejando acreditar. E isso basta. Esta oração é o seu retorno, um retorno ao lar interior, onde Deus sempre esperou. É o recomeço de uma fé que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que o amor de Deus é maior que qualquer ruína. Hoje o Pai o convida a caminhar novamente, não pelas suas forças, mas pela confiança de que Ele continua sustentando cada passo, mesmo quando os seus olhos não veem o caminho. Permaneça, escute, reze com o coração, porque nas ruínas do que se perdeu, o Senhor já começa a reconstruir algo novo. O colapso. Há dias em que a alma se vê no limite entre resistir e desabar. É quando a fé, antes luminosa, parece se apagar aos poucos, consumida pelas dúvidas, pelas perdas e pelo medo. Tudo o que era firme começa a se desfazer, e o coração, desnorteado, busca em vão um sentido para o que está acontecendo. A vida, que antes tinha cor e direção, se torna um labirinto de incertezas. Cada passo parece em falso, cada oração soa distante, cada suspiro é uma tentativa de não desistir. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se calou, que o céu se tornou um muro e que o silêncio é um sinal de abandono. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é presença que ensina, é espaço onde a fé amadurece, é o terreno sagrado onde ele trabalha sem ser visto. O colapso não é o fim, é o despertar de uma verdade mais profunda. Quando tudo o que era humano desaba, o divino se revela. Quando as certezas caem, Deus mostra o que realmente importa. É nas ruínas das nossas seguranças que Ele ergue templos de confiança. Talvez você esteja agora exatamente nesse ponto, cercado por escombros de planos, ferido por decepções, cansado de lutar contra o invisível. Mas se observar bem, no meio do caos, ainda há algo que não foi destruído: o desejo de crer.
Essa vontade de continuar acreditando, mesmo sem entender, é a semente da fé que o Pai plantou em você antes mesmo que soubesse o que era esperança. Deus não se apressa, porque Ele sabe que a pressa é inimiga da fé. Ele permite o silêncio para que aprendamos a ouvir o que só se ouve no fundo da alma. Às vezes, é preciso que tudo caia para que o essencial seja revelado. E o essencial nunca foi o sucesso, a estabilidade, o controle. O essencial é a presença. É saber que mesmo quando o chão some, há braços invisíveis que não deixam você cair. A vida pode parecer despedaçada, mas o amor de Deus continua inteiro, imutável, eterno. Ele está ali, onde você pensa que tudo acabou, recolhendo seus fragmentos com paciência, moldando algo novo do que parecia perdido. O colapso é o lugar onde a fé aprende a respirar de novo. É o vale onde se percebe que a oração não é uma exigência por respostas, mas um refúgio no meio da dor. Quando Jesus ajoelhou-se no Getsêmani, o mundo espiritual inteiro silenciou. Ele suou sangue, sentiu o peso do abandono e ainda assim confiou. Essa é a lição que o Pai ensina no colapso. Não é sobre escapar da dor, mas atravessá-la com fé. Quando você reza no meio da tempestade, quando as lágrimas caem e mesmo assim seus lábios dizem Pai Nosso, o céu inteiro se inclina para ouvir. Talvez você não perceba, mas o próprio Cristo caminha ao seu lado nesses dias sombrios. Ele não promete remover o peso, mas promete estar sob o peso com você. Ele não impede as quedas, mas segura suas mãos para que não fiquem presas no chão. Cada lágrima sua é vista, cada suspiro é ouvido, cada dúvida é acolhida. Deus não está distante do caos. Ele está dentro dele, transformando o desespero em força e fragilidade em oração. É nesse encontro entre a fraqueza humana e a fidelidade divina que a fé é renovada. Quando tudo desaba, algo novo começa a nascer. A fé verdadeira não é construída sobre vitórias, mas sobre ruínas restauradas. Deus não quer que você finja que está bem. Ele quer que você o busque mesmo ferido. Porque é na sinceridade da dor que Ele realiza os maiores milagres. Quando você chega ao limite e diz, Senhor, eu não consigo mais, é aí que Ele responde, agora eu posso. Ele não age na pressa, mas no tempo exato. E esse tempo quase sempre começa quando você acredita que já é tarde demais. Então, se tudo parece perdido, feche os olhos e respire. Permita que o silêncio fale. Imagine o Pai observando você com ternura, não com julgamento, mas com amor. Ele não espera que você entenda, só que confie. Ele sabe das batalhas que você trava no invisível, das noites em que reza e nada muda, das vezes em que tentou se levantar e caiu de novo. Ele sabe, e mesmo assim, continua acreditando em você, porque Ele vê além da dor. Ele vê o recomeço. Quando o colapso chegar, lembre-se, não é o fim, é o início de uma nova forma de fé. Uma fé sem ilusões, mas cheia de verdade. Uma fé que não busca controlar Deus, mas se entrega a Ele. Porque quando o mundo desaba, Deus começa a reconstruir o coração. E no fim, você percebe que não perdeu tudo. Perdeu apenas o que impedia o amor de florescer. O despertar da fé. Há um momento, depois do colapso, em que o coração começa a ouvir o que antes o barulho impedia de escutar. É um instante silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de você desperta. Não é força, não é coragem, é fé. Uma fé que não grita, mas sussurra. Uma fé que não se impõe, mas nasce como um fio de luz atravessando as sombras. Depois que tudo cai, Deus começa a falar nas entrelinhas do silêncio. E o que Ele diz não é entenda, mas confie. Essa confiança é o primeiro passo do renascimento espiritual. É o momento em que você percebe que o Pai Nosso não é apenas uma oração, é um caminho. Quando você pronuncia Pai Nosso que estais no céu, algo muda na sua alma.
Não é uma frase distante, é o lembrete de que você pertence a alguém maior, alguém que o sustenta mesmo quando tudo desmorona. Dizer Pai é reconhecer que há um amor anterior a toda dor, um amor que o precede, o envolve e o protege. Que estais no céu não significa que ele está longe, mas que o seu trono é o amor, e esse amor alcança o mais profundo da terra. Quando você o chama de Pai, o céu se inclina e o invisível se faz presente. A fé desperta quando o coração começa a se render. Não é uma emoção passageira, é um movimento interior. É o instante em que você para de tentar controlar o impossível e começa a confiar em quem controla o invisível. A fé não elimina o sofrimento, mas muda o modo como você o atravessa. Com fé, o desespero se torna oração e a dor se transforma em oferta. É isso que o Pai Nosso ensina, que há santidade até mesmo nas lágrimas. Santificado seja o vosso nome. É mais do que uma expressão de adoração. É a decisão de acreditar que mesmo nas ruínas, Deus continua sendo bom. Quantas vezes você pronunciou essas palavras sem perceber o poder que elas carregam? Elas são uma lembrança viva de que o amor de Deus não depende de circunstâncias. Santificar o nome dele é dizer: Senhor, eu não entendo, mas continuo te amando. Eu não vejo saída, mas confio na tua presença. É o ato mais puro de fé. Adorar em meio à dor. A fé desperta quando você percebe que não precisa entender tudo para seguir crendo. Essa oração é um espelho. Em cada linha do Pai Nosso há um convite para olhar além do medo. O medo paralisa, mas a fé liberta. O medo faz você olhar para o que falta. A fé faz você enxergar o que permanece. Quando você começa a dizer essas palavras com o coração aberto, elas não são mais apenas preces, mas pontes que o ligam novamente à vida. Venha a nós o vosso reino. É o pedido para que o amor reine sobre o medo, para que a vontade de Deus prevaleça sobre o desespero, para que a sua alma se lembre de que o céu começa dentro de você. É nesse momento que a oração se transforma em encontro. O Pai não é uma ideia, é uma presença. Ele não é uma lembrança distante. É um Deus vivo que caminha com você mesmo nas estradas escuras. Quando você reza o Pai Nosso com fé, algo invisível acontece. O desânimo perde força, a alma se levanta, o coração volta a respirar. Essa é a força da oração que nasce da dor. Ela não busca um milagre imediato, mas a transformação do interior. É o tipo de fé que se constrói no deserto, onde cada palavra dita é uma semente lançada na terra seca da alma. E aos poucos, o impossível começa a florescer. O que parecia fim se torna começo. O que antes era fraqueza se torna entrega. E nessa entrega, a presença de Deus deixa de ser um conceito e passa a ser uma certeza. Seja feita a vossa vontade. Deixa de ser uma frase difícil e se torna um descanso. Porque quando você confia que a vontade de Deus é amor, até o sofrimento ganha sentido. A fé desperta não no barulho das vitórias, mas no silêncio das perdas. Ela nasce quando a alma cansada se curva e diz: Senhor, eu não sei o que vem, mas sei que o Senhor está comigo. Essa é a fé que atravessa tempestades e sai delas com o coração renovado. Porque a fé não é um abrigo que impede o vento, é o fogo que aquece no meio da tempestade. Deixe que esse fogo reacenda agora. Cada palavra da oração é uma fagulha que ilumina as ruínas. Cada verso é um sopro que revive o que parecia morto. O Pai está perto, mais do que nunca. E quando você diz Pai Nosso, o céu se abre, não sobre os fortes, mas sobre os que decidem continuar acreditando, mesmo com o coração em pedaços. A entrega pessoal. Há um instante em que a oração deixa de ser dita e começa a ser vivida. É o momento em que o coração se cansa de resistir e finalmente se entrega.
A entrega não é desistência, é libertação. É o ato de soltar o que não se pode controlar e repousar nas mãos do Pai que tudo sustenta. Quando você chega a esse ponto, algo dentro de você se transforma. O peso se torna mais leve, o medo perde voz e o silêncio começa a curar. É aqui que a alma, ferida pelo tempo e pelas quedas, encontra descanso. É aqui que o "seja feita a vossa vontade" deixa de ser uma frase difícil e se torna um abrigo. A verdadeira entrega não acontece quando tudo está bem, mas quando tudo parece perdido. É no meio do caos que a confiança se torna real. Dizer "venha a nós o vosso reino" é permitir que o amor de Deus reine sobre a desordem interior, que a sua vontade prevaleça sobre as nossas tentativas de entender. É o gesto mais corajoso que um coração humano pode fazer. Abrir mão do controle e acreditar que o plano do Pai é melhor, mesmo quando não parece. É a fé despida de certezas, mas vestida de confiança. Muitos acreditam que a entrega é um ato de fraqueza, quando na verdade é o ápice da força espiritual. Entregar-se é olhar para o alto e dizer: Senhor, eu não entendo, mas te confio tudo. É nesse ponto que Deus começa a agir, não apenas fora de você, mas dentro. Ele muda a maneira como você enxerga a dor. O que antes era peso se torna propósito. O que antes era perda se torna aprendizado. A entrega é a chave que abre o coração para o milagre da paz. Quando você entrega, as orações mudam de tom. Elas deixam de ser pedidos ansiosos e se tornam conversas sinceras. A alma deixa de tentar convencer a Deus e passa a repousar na certeza de que Ele já sabe o que é melhor. É aqui que o Pai Nosso revela o seu verdadeiro poder. Seja feita a vossa vontade é uma oração de amor. É o reconhecimento de que a vontade de Deus não destrói, transforma. Que o tempo dele não atrasa, amadurece. Que a resposta que não vem não é descuido, é cuidado em silêncio. Há uma beleza imensa em confiar sem ver. É o gesto de Abraão subindo o monte sem entender o sacrifício. É o sim de Maria diante do mistério. É o próprio Cristo dizendo ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. É a fé que não busca explicações, mas presença. Quando a alma chega a esse ponto, ela se torna livre. Livre do medo, do controle, da necessidade de ter tudo resolvido. A entrega é o lugar onde o impossível encontra o amor de Deus. No silêncio da oração, imagine-se diante do Pai. Nenhuma palavra precisa ser perfeita. Basta o coração sincero. Diga a Ele o que dói, o que pesa, o que não entende. E depois, apenas confie. Porque o que você entrega a Deus não se perde, se transforma. Ele não ignora suas lágrimas, Ele as recolhe. Cada dor entregue se torna semente. Cada lágrima, água que rega o terreno da fé. E o que nasce desse terreno é algo novo. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma confiança que não se abala. Uma esperança que não morre. Deus não pede que você entenda tudo. Ele pede que confie. Quando você entrega, o milagre não acontece apenas fora, mas dentro. O coração endurecido começa a amolecer. O medo começa a se calar e o amor começa a ocupar o espaço onde antes havia desespero. É uma transformação silenciosa, mas real. A alma que antes se arrastava começa a caminhar outra vez. Entregar-se é o início da cura. É o momento em que o coração se curva e diz: Senhor, eu te deixo conduzir. E é nesse instante que o Pai sorri, porque a fé verdadeira não está em quem tudo entende, mas em quem, mesmo ferido, escolhe confiar. A entrega é o elo invisível entre o humano e o divino, entre o que cai e o que é reconstruído. Quando você se rende à vontade de Deus, descobre que nunca foi derrota. Era o caminho para o amor. Permita que esta entrega aconteça agora. Feche os olhos e diga com o coração: seja feita a tua vontade. Diga sem medo,
sem pressa, sem tentar controlar o resultado. Diga com a confiança de quem sabe que o Pai nunca falha. Ele está presente no que você perdeu, no que doeu, no que ainda não entende. E quando o coração se entrega por completo, o céu se abre. É nesse instante que a alma sente o toque do Eterno e percebe que a fé não é apenas crer, é descansar em Deus. O momento do encontro. Há um instante na jornada da alma em que o silêncio deixa de ser vazio e se torna presença. É o ponto em que a oração se aprofunda tanto que já não há mais necessidade de pedir, porque o coração sente que Deus está ali. Esse é o momento do encontro. Não é algo visível, não há relâmpagos nem sinais grandiosos, mas há uma certeza suave que toma conta do espírito, a de que você nunca esteve só. É como se uma mão invisível repousasse sobre seus ombros, trazendo paz, e o coração, antes agitado, começasse a encontrar repouso. É aqui que o pão nosso de cada dia nos dai hoje ganha outro significado. Ele não fala apenas do alimento físico, mas do sustento da alma. O pão que sacia o coração faminto, o pão da presença divina que preenche o que o mundo não consegue preencher. Quantas vezes você buscou respostas em palavras, em pessoas, em lugares, e mesmo assim sentiu o vazio persistir? Há uma fome que nada neste mundo pode saciar, a fome de Deus. Quando você reza com sinceridade, quando cada palavra nasce da dor e da esperança, o céu se torna próximo. O Pai se inclina, o Espírito Santo desce em silêncio e Cristo se faz pão dentro de você. É o alimento da alma que o sustenta quando as forças se vão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, não amanhã. Porque Deus se revela no presente. Ele não quer que você se perca no que passou, nem se angustie com o que virá. Ele quer encontrá-lo aqui, agora, no instante em que você respira. O encontro acontece quando você percebe que o amor de Deus não está no fim da caminhada, mas em cada passo dela. Ele está no olhar que se volta ao céu cansado, na lágrima que cai sem força, na oração que brota entre os dentes apertados pela dor. Deus está em tudo, e tudo é lugar de encontro para quem o busca de coração sincero. O pão que ele oferece não é apenas consolo, é força, é o sustento invisível que o faz continuar quando ninguém mais entende o que você carrega. Ele se dá em pequenas doses, uma lembrança, uma canção, um versículo, e cada fragmento traz vida. O encontro com Deus é sempre um renascimento. Ele não muda as circunstâncias de imediato, mas muda você dentro delas. Ele tira o peso do desespero e o substitui pela paz da confiança. O medo ainda pode existir, mas já não domina. A dor ainda pode estar presente, mas já não destrói. É o milagre silencioso da presença divina. Quando você o sente, o coração entende que o verdadeiro pão da vida é a certeza de que ele está contigo. Imagine agora esse momento. O ambiente ao redor se silencia, o som da música se torna distante e há apenas você e Deus. Ele o observa com amor, não com exigência. Ele conhece as feridas que você tenta esconder, as palavras que não consegue dizer, o cansaço que o faz calar. E ainda assim, ele se aproxima. Nenhuma mancha, nenhum erro, nenhuma dúvida é suficiente para afastá-lo. Porque o amor do Pai não depende do seu merecimento. Depende da sua própria natureza e ele é amor. Nesse instante, você não precisa provar nada. Basta estar, basta abrir o coração e deixar-se ser amado. Esse é o encontro, quando o amor de Deus toca o que você julgava irrecuperável. Quando ele entra nas suas dores, não para apagá-las, mas para dar-lhes novo sentido. Quando o vazio se transforma em espaço sagrado e o silêncio se torna diálogo. É o momento em que o Pai sussurra ao seu coração: eu estou aqui. E essas 3 palavras são suficientes para refazer tudo o que se perdeu. O encontro é também um convite.
Deus não invade, Ele espera. Espera o instante em que você se cansa de buscar em tantos lugares o que só pode ser encontrado nele. E quando esse instante chega, ele entra suavemente, sem pressa, sem ruído, como quem chega em casa. O coração, que antes era campo de batalha, se torna altar. E no altar da alma, o pão da presença divina é partido, partilhado entre você e o amor que o criou. Permaneça neste momento. Deixe que o encontro aconteça. Respire devagar e sinta o ar como um presente. É o sopro do Espírito que o faz novo. É Deus lembrando que mesmo quando tudo desabou, a sua graça permaneceu de pé. É aqui, nesta oração, que o céu toca a terra e a fé volta a pulsar. A renovação da fé. A fé, quando é provada, não se destrói, se purifica. É no fogo das adversidades que ela ganha brilho verdadeiro. Depois do encontro com Deus, algo profundo começa a acontecer dentro da alma. É como se a vida se reorganizasse em torno de uma nova certeza, a de que o amor de Deus é maior que qualquer dor. Essa fé renovada não nasce do milagre visível, mas da presença sentida no silêncio. Ela não depende de sinais nem de promessas humanas, mas do simples fato de saber que o Pai está ali, sustentando cada passo, mesmo quando o caminho parece invisível. Quando você reza, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, o coração se abre para o milagre mais difícil e libertador, o perdão. Porque não há fé verdadeira sem perdão e não há renovação sem soltar o que aprisiona. Quantas vezes o coração se manteve preso ao passado, às feridas, aos ressentimentos que corroem por dentro? Deus não pede que você esqueça, mas que confie o que dói em suas mãos. Perdoar não é absolver o que foi injusto, é decidir que o passado não terá mais poder sobre o seu presente. É permitir que o amor de Deus ocupe o espaço onde antes habitava a dor. E nessa entrega silenciosa, a alma se torna leve, a mente se torna livre e a fé começa a florescer outra vez. A fé renovada é como um novo amanhecer depois de uma longa noite. O sol não surge de uma vez, ele nasce aos poucos e é nesse ritmo que Deus refaz o seu interior. Cada oração é um raio de luz que penetra essa escuridão. Cada respiração é um lembrete de que há vida mesmo depois da dor. Quando você diz, livrai-nos do mal, não está apenas pedindo proteção contra o que é externo, mas libertação do medo que o impede de confiar. O mal maior, muitas vezes, é o desespero que faz você acreditar que Deus o esqueceu. E Ele nunca esquece. Mesmo quando você se afasta, o olhar dele continua sobre você, amoroso, paciente, esperando o seu retorno. Renovar a fé é permitir que Deus ocupe novamente o centro da sua vida. É parar de lutar sozinho e deixar que o amor conduza. É reconhecer que tudo o que desabou não foi castigo, mas chamado. O colapso foi o início, o silêncio foi o ensino, o encontro foi o consolo, e agora vem a reconstrução. E ela não acontece fora, acontece dentro. O coração que antes duvidava começa a descansar. O medo que antes dominava começa a se calar. E a esperança que parecia morta volta a brotar com uma força serena. Deus não apaga as marcas do que você viveu, Ele as transforma em testemunho. O que antes era ferida, agora se torna fonte. O que antes era lágrima, agora é sinal de vitória. É assim que a fé é renovada, quando você percebe que a dor não o destruiu, apenas o preparou para algo maior. A fé madura não é feita de certezas, mas de confiança. É olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não preciso entender tudo,
Basta saber que tu estás comigo. Essa fé nova não grita, não exige, não se exibe. Ela é silenciosa, firme e profunda. Ela não precisa provar nada, porque já experimentou o amor de Deus no meio da tempestade. É a fé que transforma o medo em oração, o sofrimento em sabedoria, a perda em recomeço. É a fé que o faz levantar todos os dias, não porque tudo mudou, mas porque você mudou. E é assim que a alma encontra a verdadeira liberdade, não quando tudo dá certo, mas quando aprende a confiar, mesmo sem entender. Imagine-se agora respirando essa nova fé. Cada inspiração é um sim à vida, cada batida do coração é um eco do amor divino. O mundo pode continuar incerto, as dores podem voltar, mas dentro de você há algo que não se abala. É a presença do Pai, silenciosa e constante, lembrando que nada é em vão. O que parecia fim foi apenas o início de algo mais puro, mais forte, mais verdadeiro. Essa é a fé que o Pai deseja para você. Uma fé que não teme o deserto, que não desiste diante das quedas, que não se apaga diante das lágrimas. Uma fé que nasce do encontro, cresce na entrega e floresce no amor. E quando ela renasce, o mundo volta a ter cor, o coração volta a ter paz e a alma volta a repousar nas mãos de Deus. A bênção final. Chega um momento em que todas as palavras cessam e o que resta é o silêncio habitado por Deus. A alma já não precisa provar sua fé, nem lutar contra o medo, porque aprendeu que o amor do Pai é suficiente. É aqui que a oração chega ao seu ponto mais alto. Não na emoção, mas na paz. Depois de ter atravessado o colapso, o despertar, a entrega, o encontro e a renovação, o coração repousa. A tempestade pode ainda rugir lá fora, mas dentro a serenidade. Essa é a verdadeira bênção, não a ausência de dor, mas a certeza da presença. Neste instante, imagine o Pai o observando com ternura. Não há censura em seu olhar, apenas amor. Ele o vê por inteiro, as cicatrizes, as falhas, as tentativas. Ele sabe das vezes em que você quis desistir, das orações que foram ditas entre lágrimas, das noites em que a esperança parecia distante e ainda assim ele nunca se afastou. Cada lágrima foi recolhida, cada suspiro foi ouvido, cada silêncio foi preenchido com sua presença. O Pai está aqui, não como juiz, mas como abrigo. E o seu amor é o manto que cobre tudo o que em você ainda precisa ser curado. Agora, feche os olhos e sinta a bênção se derramar sobre a sua vida. É o Espírito Santo que passa, suave como o vento da manhã, tocando as partes feridas da sua alma. Ele limpa o medo, renova a coragem e reacende a esperança. Tudo o que antes era peso começa a se tornar leve. Tudo o que parecia impossível começa a ganhar nova forma. A graça de Deus não chega com alarde, ela chega com doçura, como a luz que invade o quarto antes que você perceba o nascer do dia. A bênção de Deus não é apenas uma palavra, é uma presença que o envolve agora. Ela o alcança onde você está, mesmo que não sinta, mesmo que duvide. O amor do Pai não depende do tamanho da sua fé, mas da fidelidade do seu coração. Ele o abençoa não porque você é perfeito, mas porque é filho. E filhos, mesmo cansados, nunca deixam de ser amados. A bênção é o toque que o faz lembrar quem você é. Alguém criado para confiar, para recomeçar, para viver sob a luz da esperança. Enquanto a música se eleva suavemente, deixe que essa presença o envolva por inteiro. Diga no silêncio da alma: Pai, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me ensinar a crer de novo, por me sustentar quando tudo desabou, por me lembrar que o teu amor é o meu abrigo. Permaneça alguns instantes nesse estado de gratidão. É nesse reconhecimento que o coração encontra descanso. É nesse agradecimento que a alma se torna morada de Deus. A bênção do Pai agora se estende sobre o seu caminho.
Onde havia dor, ele colocará aprendizado. Onde havia medo, ele derramará coragem. Onde havia solidão, ele fará brotar consolo. Que cada passo que você der a partir deste momento seja guiado pela fé que foi reacendida nesta oração. Que cada amanhecer o lembre de que Deus o escolheu para viver, não para temer. E que o Espírito Santo o conduza a cada dia a um novo nível de paz e confiança. A fé que hoje se renova dentro de você é o testemunho de que Deus transforma ruínas em esperança. Você não é mais o mesmo que começou esta oração. Há uma nova luz nos seus olhos, um novo fogo no seu coração, uma nova certeza no seu interior. O Pai o segurou no momento mais difícil e agora o envia fortalecido, curado, cheio de propósito. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua casa, sobre quem você ama. Que ela o acompanhe nas decisões, o sustente nas provações e o abrace nas horas de solidão. Que esta fé, agora renovada, seja a lâmpada que ilumina os seus dias e o porto seguro que acalma as suas noites. E quando o medo tentar voltar, lembre-se, o Pai continua no mesmo lugar, esperando o seu olhar. Amém. O chamado à partilha. Quando uma oração termina, o que Deus mais deseja é que o que foi recebido se torne semente. A fé que renasceu dentro de você nesta jornada não foi dada apenas para o seu consolo, mas para iluminar outros corações que vivem o mesmo desespero que um dia o feriu. O amor de Deus nunca se encerra em quem o experimenta. Ele se multiplica quando é partilhado. É por isso que este momento não é um ponto final, mas um recomeço. A sua história de fé agora é testemunho, e o seu testemunho pode ser a ponte pela qual alguém voltará a acreditar. Talvez você não perceba, mas há pessoas próximas que estão no mesmo silêncio que um dia o envolveu. Gente que ora sem esperança, que se deita sem paz, que acorda carregando um cansaço que nem sabe explicar. Elas precisam da mesma luz que hoje reacendeu dentro de você. E é por isso que Deus o chama a partilhar. Não é sobre fazer muito, é sobre deixar que a graça que o transformou alcance outros. Às vezes, uma simples palavra, um gesto de bondade ou até o envio desta oração pode ser o instrumento pelo qual o próprio Cristo tocará uma alma ferida. O mundo está cheio de corações cansados e Deus deseja alcançar cada um deles por meio daqueles que já sentiram seu amor. Você é parte desse plano. Sua fé é a chama que pode reacender a esperança no coração de alguém que está à beira de desistir. O que você viveu aqui, essa entrega, esse encontro, essa renovação, não é apenas uma experiência espiritual, é um chamado. Um convite para ser canal da presença divina. E esse chamado começa com gestos simples, silenciosos, cotidianos. É olhar para os outros com compaixão, é ouvir com paciência, é abraçar sem julgar, é falar com ternura. Cada ato de amor é uma extensão da oração que você acabou de fazer. A fé que se cala morre, mas a fé que se partilha floresce. E quando você compartilha o que recebeu de Deus, não perde nada, multiplica. É o mistério da graça. Quanto mais você dá, mais o céu o preenche. O amor de Deus é um rio que não para de correr, e você é um dos caminhos por onde ele deseja fluir. Quando alguém ouvir esta oração por sua causa, não será apenas sua voz ecoando, será o próprio Espírito Santo agindo através de você. Por isso, leve esta mensagem além de si. Reze por quem sofre, por quem perdeu a esperança, por quem se afastou da fé. Não importa se são familiares, amigos ou desconhecidos, o amor de Deus é o mesmo para todos. Ao partilhar, você não apenas ajuda o outro a encontrar o Pai, mas reafirma dentro de si tudo o que aprendeu aqui. A fé se fortalece quando é vivida em comunidade, quando deixa de ser apenas sentimento e se torna missão. Imagine por um momento o que aconteceria se cada pessoa que fosse tocada por esta oração a levasse adiante.
Lares seriam curados, corações seriam libertos, almas reencontrariam a paz. O mundo se tornaria um pouco mais parecido com o reino que Jesus anunciou. Aquele onde a vontade do Pai é feita e o pão da esperança é partilhado por todos. Essa é a verdadeira missão da fé: transformar a vida pessoal em sinal do amor universal de Deus. Antes de encerrar, guarde no coração este propósito: continuar sendo reflexo da luz que o alcançou. Que sua vida, suas palavras e seus gestos sejam oração viva. Que sua voz leve consolo. Que sua presença traga paz. Que sua fé inspire confiança. E sempre que sentir que a esperança começa a se apagar, volte a este momento. Reze novamente. Renove-se mais uma vez, porque a fé é um movimento contínuo. Quanto mais se entrega, mais se recebe. Quanto mais se doa, mais se vive. Agora, permita que esta bênção se transforme em missão. Saia deste instante com o coração cheio de paz e as mãos cheias de amor. Que cada passo seu seja um testemunho silencioso de que Deus continua agindo no mundo através de quem crê. O chamado à perseverança. Toda jornada espiritual começa com um despertar, mas só se cumpre com a perseverança. Deus não deseja apenas que você o encontre em momentos de dor, mas que caminhe com Ele todos os dias. A oração do Pai Nosso, que reacendeu sua fé quando tudo desabou, agora precisa ser vivida no cotidiano, transformando cada gesto simples em expressão de confiança. Perseverar é manter acesa a chama da fé quando o entusiasmo passa, quando o silêncio volta, quando as provações reaparecem. É continuar acreditando, mesmo quando a presença de Deus parece discreta demais. É compreender que o amor divino não se mede pela ausência de lutas, mas pela força que Ele concede em meio a elas. A fé não é um ponto que se alcança, é um caminho que se percorre. E esse caminho exige constância, paciência e humildade. Perseverar é acordar em dias nublados e ainda assim agradecer. É continuar rezando quando o coração está seco. É confiar mesmo quando os sinais são contrários. É levantar-se toda vez que o medo tenta derrubar. Deus não espera que você seja inabalável. Ele apenas espera que não desista. A perseverança é a expressão mais pura do amor, porque quem ama não abandona. Perseverar é dizer com a vida: Pai, mesmo sem entender, eu sigo confiando. Lembre-se de que o inimigo da fé não é a dúvida, é o desânimo. A dúvida pode levar à busca, mas o desânimo paralisa. Por isso, o Pai o convida a cultivar a fé diariamente, mesmo em pequenas doses. A oração do Pai Nosso deve ser a respiração da alma, um diálogo constante que o liga ao céu em meio às distrações do mundo. Quando você diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, também está pedindo o pão da perseverança, a força espiritual para não desistir da caminhada. É esse alimento que o sustenta nos dias em que o coração pesa e o caminho parece longo. Perseverar é reconhecer que a fé é uma construção diária. Ela não se firma em sentimentos, mas em decisões. Decidir crer é mais poderoso do que sentir-se forte. É o ato de plantar no coração uma confiança que floresce mesmo sob tempestades. Deus conhece as suas fraquezas, mas acredita na sua capacidade de continuar. Ele não exige perfeição, apenas fidelidade. E toda vez que você se levanta após cair, o céu se alegra, porque a perseverança é o sim que renova a aliança entre o humano e o divino. Haverá dias em que tudo parecerá se repetir, as mesmas lutas, as mesmas dores, os mesmos silêncios. Nesses dias, lembre-se de que até o deserto tem propósito. Foi no deserto que o povo de Deus aprendeu a depender dele. Foi no deserto que Jesus venceu as tentações. Foi no deserto que a fé se tornou experiência. Assim também é com você.
A perseverança nasce nesses lugares áridos, onde o milagre não é ver o mar se abrir, mas continuar caminhando mesmo sem vê-lo. Não desanime se, em algum momento, a fé parecer pequena. Jesus disse que bastava um grão de mostarda para mover montanhas. Essa medida mínima é suficiente porque o poder está em Deus, não em você. A perseverança é a atitude de entregar esse pequeno grão todos os dias, mesmo quando o vento o ameaça levar. É o ato de crer que o Pai está moldando algo invisível, mesmo quando tudo parece parado. A oração, quando é perseverante, torna-se hábito, e o hábito se transforma em estilo de vida. O segredo da fé duradoura está na constância silenciosa. Aquele tempo reservado para conversar com Deus, a pausa no meio da correria, o olhar que busca o céu antes de dormir. É nesses gestos simples que a alma se fortalece. O mundo tenta distrair, mas quem persevera em Deus aprende a permanecer centrado, mesmo quando tudo muda. Perseverar também é perdoar repetidas vezes. É amar sem esperar retorno. É semear bondade mesmo quando não há reconhecimento. Cada ato de perseverança é uma oração viva. E quando você age assim, a fé deixa de ser teoria e se torna testemunho. Deus o chama para esse tipo de constância, discreta, profunda e transformadora. Agora, ao final desta jornada de oração, o convite é este: continue, reze o Pai Nosso todos os dias, não como quem repete, mas como quem renova. Deixe que cada palavra seja uma semente de paz plantada no coração. A perseverança não é um fardo, é o modo mais concreto de permanecer no amor. E o amor é o que mantém a alma viva, mesmo quando o mundo desaba outra vez. Que o Espírito Santo o fortaleça na constância, que o Filho o inspire a caminhar e que o Pai o abrace em cada recomeço. E que, ao perseverar, você descubra que não é apenas você quem segura Deus, é Ele quem o sustenta, em todos os dias, até o fim dos tempos. O chamado à esperança. Há algo sagrado em recomeçar. A alma que passou pela dor, que enfrentou o silêncio e reencontrou a fé, carrega agora uma nova responsabilidade: manter viva a esperança. A esperança não é apenas um sentimento otimista, é uma virtude divina. Ela é o elo invisível que liga o presente incerto à promessa eterna de Deus. É a força silenciosa que impede o coração de sucumbir ao desespero. E é isso que o Pai deseja de você agora. Que transforme tudo o que viveu nesta oração em um testemunho de esperança, uma prova viva de que Deus continua agindo mesmo quando os olhos humanos não veem. A esperança é o sopro de Deus dentro da alma cansada. É o que o faz levantar quando tudo em volta grita que é melhor parar. É o que o faz olhar para frente quando o passado ainda dói. É o que o faz acreditar que o amanhã pode ser diferente, porque o Pai é o mesmo que o sustentou ontem e o sustenta hoje. Quando você diz, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, está proclamando isso. A certeza de que a última palavra pertence a Deus. Nenhum sofrimento, nenhuma perda, nenhuma escuridão é definitiva. Tudo o que é humano passa, mas o amor de Deus permanece. Ter esperança não é negar a realidade, é enfrentá-la com fé, é olhar para o caos e ainda assim escolher confiar. É acreditar que as promessas divinas não são poesia, são alicerces. A esperança é o combustível da alma quando a fé parece pequena e a força se esgota. É o que o faz continuar orando quando o milagre ainda não veio. E, em muitas vezes, a esperança é o próprio milagre, aquele que acontece dentro antes que aconteça fora. A esperança nasce quando a alma descobre que não precisa ter todas as respostas. Ela cresce quando você aceita que Deus não se atrasa, apenas prepara. Ela amadurece quando você entende que o tempo dele não é o mesmo que o seu e que cada espera é uma parte essencial do plano. A esperança não é estática, é uma força em movimento.
Ela o leva a caminhar, a servir, a amar, mesmo sem ver o resultado. É a certeza de que o que Deus começou, Ele vai completar. Há dias em que a esperança se esconde e tudo parece cinza. Nesses dias, lembre-se das palavras que o sustentaram até aqui. Lembre-se das orações que o refizeram. Lembre-se de quantas vezes achou que não suportaria e mesmo assim continuou. Isso é esperança. Ela não se vê, mas se sente nas pequenas vitórias, no respiro aliviado depois da lágrima, no perdão que parecia impossível, na paz que chega sem motivo aparente. São sinais de que Deus continua agindo, mesmo em silêncio. A esperança também é uma decisão. É escolher todos os dias, não deixar o medo ser mais alto que a fé. É acreditar que Deus não terminou a sua história, mesmo quando tudo parece concluído. É dizer, Senhor, eu ainda creio, mesmo quando o coração duvida. Essa escolha diária o molda, o fortalece e o transforma. Porque quem espera em Deus não espera em vão. Ele cumpre o que promete, ele honra quem confia, ele restaura o que parecia perdido. O Pai quer que você viva com esperança, porque é nela que a fé encontra seu sentido. A esperança é o que dá cor à vida espiritual. É o que transforma as dores em pontes para o milagre. Quando você carrega a esperança, você se torna um farol para os outros. As pessoas olham para você e percebem que há algo diferente. Uma serenidade que não vem deste mundo, uma confiança que não se explica, uma luz que não se apaga. Essa é a luz de Cristo refletida na alma que não desiste. Guarde isso no coração. A esperança é a ponte entre o colapso e o recomeço. Ela não nega a dor, mas a atravessa. Ela não finge que o mal não existe, mas o enfrenta com o bem. E é isso que o Pai espera de você agora, que leve essa esperança adiante, que a espalhe com gestos simples, que a mantenha viva mesmo nas horas escuras. Porque a esperança é o modo mais bonito de dizer a Deus, eu confio em Ti. Permaneça firme nessa certeza. Tudo o que foi vivido aqui, cada lágrima, cada palavra, cada silêncio, não foi em vão. Deus estava construindo dentro de você algo que o mundo não pode roubar. Uma fé que se renova, uma entrega que liberta, uma esperança que ilumina. E enquanto essa esperança existir, você nunca estará sozinho. Que o Pai o fortaleça, que o Filho caminhe ao seu lado e que o Espírito Santo sopre sobre você a coragem de continuar acreditando. Porque no fim, é a esperança que o leva de volta ao coração de Deus. O envio e o chamado à vida. Tudo o que foi vivido nesta oração não termina aqui. A presença que você sentiu, a paz que o envolveu e a fé que renasceu dentro de você são sementes que agora precisam florescer na vida concreta. Deus não o chama apenas para momentos de contemplação, mas para viver o Evangelho nas pequenas realidades do dia. O verdadeiro fruto da oração é a transformação da existência. É quando o amor rezado se torna atitude, quando o perdão pedido se torna gesto, quando a esperança sentida se torna ação. Este é o envio que o Pai faz a todo aquele que reza, vá e viva o que você crê. A oração do Pai Nosso não é um refúgio para fugir da vida, é o impulso que o devolve a ela com outro olhar. Depois de atravessar o colapso, despertar, entregar-se, encontrar-se e renovar-se, o coração já não é o mesmo. Ele compreende que tudo o que acontece, até o sofrimento, pode ser caminho de Deus. Por isso, agora é o tempo de voltar ao mundo com a alma restaurada e o olhar iluminado. O Pai não o chama para se esconder do que o fere, mas para caminhar entre os outros como sinal de paz, testemunho de fé e mensageiro de esperança. Viver o que se rezou é o maior ato de fidelidade. É nos gestos simples que a fé se mostra verdadeira.
Quando você escolhe ser paciente diante da irritação, quando perdoa em vez de ferir, quando escuta em vez de julgar, quando ama sem esperar, a oração ganha corpo e o reino de Deus começa a se manifestar na terra. É por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso, para que cada palavra se tornasse vida em quem o pronuncia. E agora, essa vida deve se expressar em você, nas suas escolhas, nas suas relações, nos seus caminhos. O envio de Deus não é uma missão distante. Ele começa no cotidiano. É na casa, no trabalho, nas ruas, nas conversas. A fé não precisa de palcos para ser grande. Ela se torna imensa na humildade dos gestos silenciosos. A cada amanhecer, o Pai repete o mesmo convite: caminha comigo. E quem responde com o coração, descobre que até as tarefas mais simples podem se tornar orações. Lavar, servir, consolar, sorrir. Tudo isso pode ser expressão de amor se feito com a alma voltada para Deus. A vida espiritual autêntica é aquela que une o altar e o cotidiano. O mesmo coração que se ajoelha para rezar deve se levantar para amar. E o amor é a forma mais profunda de oração. Quando o Espírito Santo o renova, ele não o transforma para que viva isolado, mas para que seja presença de Deus onde a fé parece faltar. O mundo precisa de pessoas que transmitam paz não com discursos, mas com atitudes. O mundo precisa de corações restaurados, dispostos a perdoar, a compreender, a acolher. E esse é agora o seu chamado. Não pense que é pouco o que você pode fazer. Nenhum gesto feito por amor é pequeno aos olhos de Deus. Ele transforma o mínimo em milagre. Ele faz da palavra dita com ternura um bálsamo. Ele faz da ajuda oferecida em silêncio um testemunho do reino. E quando a vida é vivida assim, ela se torna uma extensão da oração. O Pai Nosso continua ecoando, não em palavras, mas em obras. Este envio é o ponto culminante da sua oração. Agora, você não é apenas alguém que pediu, mas alguém que foi tocado, transformado e enviado. O que Deus lhe concedeu neste momento é também missão. Ser reflexo da sua bondade, ser abrigo para os que sofrem, ser sinal de que o amor ainda é possível. Quando o medo tentar voltar, quando as sombras quiserem cobrir o coração, lembre-se deste instante. Lembre-se da paz que sentiu, da fé que reacendeu, da esperança que o levantou. Essa memória será o farol que o guiará de novo para o coração do Pai. Viva a partir dessa verdade. Deus está com você. Ele não o abandona quando o mundo pesa, não se afasta quando você falha. Não se cansa de recomeçar a história com você quantas vezes for preciso. O Pai não exige perfeição, apenas presença. E enquanto você permanecer nele, o sentido nunca se perderá. Siga agora com serenidade. Leve consigo a paz que recebeu, o amor que o envolveu e a fé que o sustentou. Caminhe com coragem e que a sua vida seja uma resposta silenciosa à oração que um dia o salvou. Porque é assim que o reino de Deus acontece, quando um coração renovado decide amar, servir e perseverar. Que o Senhor o acompanhe em todos os dias, que o Filho o inspire em cada escolha e que o Espírito Santo o mantenha firme na esperança até o fim. E quando a vida parecer desabar novamente, volte a esta oração. E nela encontrará o mesmo Deus que nunca mudou, o mesmo Pai que continua dizendo: estou contigo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, não deixe que ela pare em você. Compartilhe-a com alguém que hoje precisa ouvir a voz de Deus no meio do silêncio. Envie para aquele amigo que perdeu a esperança, para a pessoa que vive em luto, para quem sente que já não consegue mais orar. Porque quando a fé é partilhada, ela se multiplica. Inscreva-se no canal e acompanhe as próximas orações diárias. Aqui, cada vídeo é um convite para você se aproximar do Pai, fortalecer o espírito e encontrar consolo para os dias difíceis.
Ative o sininho para receber cada nova oração no momento certo, talvez no instante exato em que você mais precisar de uma palavra de paz. Deixe também seu pedido de oração nos comentários. Cada nome escrito ali é acolhido com fé e rezado com amor. Juntos, formamos uma comunidade que crê, espera e se apoia. Uma família espiritual unida sob a mesma promessa. Deus nunca abandona quem confia. Agora respire, mantenha o coração sereno e leve essa paz com você. E lembre-se, a fé não é um refúgio distante, é o combustível que o sustenta todos os dias, porque quando tudo desaba, o Pai permanece. Sempre.